Fala galera, eu sou o Mets e bem-vindos ao meu canal, seu quartel-general de conteúdo nerd no YouTube. E sabemos que o arco de Egghead de One Piece foi um bom arco, mas já tá no seu final, na verdade já acabou quando eu estou gravando esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o arco de Elbaf. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Siga a gente nas redes sociais para você ver nossos vídeos curtos no TikTok e no Instagram. E bora falar sobre o arco de Elbaf e um One Piece. Elbaf, de trás para frente, forma a palavra Fable, que significa fábula. E a gente sabe que fábulas, esses contos que faz uma alegoria com a realidade, normalmente ensinando a gente uma lição de moral ou ensinando a gente sobre valores. Mas a gente também vê essa alegoria em histórias mitológicas, acompanhando histórias de deuses, semideuses e até outras figuras importantes na mitologia. E a gente tem isso presente tanto em One Piece como um todo, como nesse arco que vai ser Elbaf. A gente também conhece dentro do mundo de One Piece Elbaf como Warland, que seria a Terra da Guerra, né? E calma lá que a gente vai conectar tudo. Por que Warland? O que tem a ver uma coisa com a outra? E um dos pontos mais importantes de One Piece que eu acho que eu e você que é fã quer saber é sobre a guerra que aconteceu há 800 anos atrás envolvendo os 20 reinos, que hoje é conhecido como governo mundial, e o reino antigo. E essa figura que teve de Joy Boy, que também tinha a fruta que o Luffy tinha, que era a Gomu Gomu no Mi, que agora é a fruta de Nika. E o que isso tem a ver com Warland? Sendo que os gigantes cultuam o deus Nika e o Joy Boy teve essa fruta, então qual será a conexão de Warland, que é a terra da guerra, com esse conflito que aconteceu anos atrás no mundo de One Piece? Ainda mais agora que a gente sabe dessa conexão direta entre Nika e os gigantes, e de Joy Boy também. E a gente vai ver que futuramente, ainda nesse vídeo, tem essa conexão do chapéu lá de Mary Joy. Com esses pontos já espalhados pela obra, a gente vê que tem essa ligação dos gigantes e com esse conflito. E outra coisa que confirma isso é a vitalidade dos gigantes. E eu acho que vai ser interessante ver pela visão dos gigantes, já que eles vivem 3 vezes a mais que os humanos, eles mesmo dizem isso. Então, o próprio gigante, que era o Joru, se eu não me engano era o Barba de Cachoeira, ele chegou até os 344 anos de idade. Ok que o conflito aconteceu há 800 anos atrás, mas é quase certeza que eu acredito que os gigantes vão estar envolvidos nesse conflito, ainda mais pela presença de Nika na mitologia de Elbaf. E dessa conexão de Nika com Elbaf, será que a gente vai ver mais figuras da mitologia de One Piece? Porque lá em Little Garden, o Dory cita o deus da guerra de Elbaf. Ou será que a gente só vai ter o Nika mesmo? Será que vai ter outras figuras? Esse é outro ponto da teoria, mas eu acho que vai ser mais presente essa figura do Nika mesmo. Porque no flashback da Big Mom, não sei se vocês lembram, a gente tem a comemoração, né, que é o solstício de inverno, e eles fazem comemorando para o deus Sol. Então já tinha indícios do deus Sol, que é o Nika, já no flashback da Big Bang, e posteriormente a gente tem a presença de Nika lá em Wano com o Root, então vai conectar agora tudo em Elbaf. E eu acho que combinaria bastante desse deus que é um guerreiro orgulhoso que luta pela libertação dos povos. E falando de orgulho e de guerreiro, a gente, como eu disse, temos o sonho do Sop. Quando ele viu o Dory e o Brog lutando, ele se tocou tanto, ele entendeu tanto a convicção de ser um guerreiro dos dois personagens, que ele tornou aquilo o sonho dele, de ser um bravo guerreiro do mar. Então a gente tem uma obrigação quase moral do Oda fazer esse resgate do sonho do Sop agora nesse arco, e trabalhando com esses temas que eu já disse, né, de orgulho, de ser um guerreiro. O Sop ficou tão tocado naquela época, cara, que ele entendia que os dois esbanjavam orgulho, o Dory e o Brog. Então, esse provavelmente vai ser um tema bem presente nesse arco, né? O tema do orgulho, mas sim o orgulho ligado à honra, ligado a um guerreiro. Então, por isso eu acho que isso vai ser uma vertente da personalidade do Nika e algo que pode ser trabalhado também no Sop. E se a gente for pegar o pós-time skip, o Sop teve muitos altos e baixos. Na verdade, é mais baixo. Por exemplo, no arco de Wano, que Deus e o Mundo teve batalha, sério, o Law, Kid, Nami, o X-Drake, o Hawkins, o Apu teve batalha, o Sop ficou esquecido no churrasco, velho. Então a gente tem que ter um foco no Sop nesse arco, desenvolvendo essa personalidade dele. Quem sabe ele agora deixa de ser um medroso, não só deixar de ser um medroso, que isso é algo interessante no personagem, mas quem sabe
sabe ele não consegue lidar com esse medo que ele sente, e a gente encontra um desafio para o Usopp que consegue lidar com esse sonho dele de querer ser um bravo guerreiro do mar, e quem sabe ele enfrente até o Príncipe Lock. Essa é a teoria que todo mundo acredita que pode ocorrer, é a teoria mais comum que eu acho que rola na fandom, mas eu quero ir um pouco mais longe com essa figura do Príncipe Lock, porque como eu disse, tem essa visão que o Príncipe Lock pode ser uma figura que vai rivalizar com os Chapéus de Palha, até com o Usopp, porque como eu disse, muita gente acredita que o Príncipe Lock vai ser essa figura que poderá enfrentar o Usopp no arco de Elbaf, que é inegável que tem esse paralelo de Elbaf com mitologia nórdica, desde coisas mais simples do visuais, a cultura, até algo que é bem óbvio, que é essa figura do Príncipe Lock, porque o Príncipe Lock na mitologia nórdica, muita gente conhece, ele é o deus da trapaça e das travessuras, e ele é um Jotun, que esse é o nome dado aos gigantes e trolls da mitologia nórdica, e a gente sabe que o Príncipe Lock, né, ele é um príncipe. Então, será que a gente vai ter o Rei de Elbaf e ele será baseado em Farbalt, que esse é o nome do gigante que é o pai de Loki na mitologia nórdica? E outra coisa que reforça isso é o casamento que o Loki ia ter com a Lola, a filha da Big Mom, porque a gente sabe que o Príncipe Lock estava apaixonado com a Lola, só que a Lola não queria casar com ele e ela fugiu, e a gente posteriormente vê ela em Thriller Bark. E por que eu falo isso? Porque a gente teve o casamento da Pudding com o Sanji, e a gente vê que esse casamento era forjado para reunir forças entre a Germa e a Big Mom, então provavelmente a gente, não provavelmente não, né, óbvio que a gente tem esse interesse da Big Mom pelos gigantes, então com certeza, já que ela queria unir forças com o gigante, ela colocou sua filha para casar com o Príncipe Lock, e a gente provavelmente poderia ter o pai do Príncipe Lock, o Rei de Elbaf. Ah, mas vai que só tem o príncipe, como eu disse, usando o exemplo do Sanji, a gente tinha o Sanji, que ele era o príncipe da Germa, e a gente foi apresentado pelo pai dele, que é o Judge, que era o rei da Germa. Então com certeza a gente pode ter o pai do Príncipe Lock, que poderia ser baseado em Farbalt. O que vocês acham disso? Ou o Oda vai seguir o caminho mais conhecido da cultura pop, que é fazer o Rei de Elbaf ser baseado em Odin, que é o pai de todos? Ou o Oda pode ir mais longe e basear o Rei de Elbaf na figura de Ymir, que é um gigante ancestral. Ele é meio que pai de todos os gigantes de gelo. Então acho que combinaria esse nome para o Rei de Elbaf, já que, né, é um gigante ancestral, e a gente poderia ter esse rei que, enfim, é uma figura muito importante, porque, como eu disse, né, seguindo o padrão One Piece, todo o reino tem, né, um rei. E a gente vê tanto em Dressrosa, Alabasta, todo o reino que o Luffy passa tem um rei, então eu acho que não seria diferente em Elbaf, já que foi apresentada a figura do Príncipe Lock. E quem sabe a gente não vê uma relação do Shanks com esse rei de Elbaf, porque a gente já viu que o Dory e o Brog têm uma relação com o Shanks, eles ajudaram o Shanks na batalha contra o Kid. Batalha é sacanagem, o negócio foi um massacre unilateral, e eles chamam o Shanks até de irmãozão. Então quem sabe o Shanks não tem um acordo com o rei de Elbaf para proteger a ilha de Elbaf, o território dos gigantes, e o Shanks fica lá de boa, tranquilo, suave, mas tem essa relação de proteção entre os dois personagens, né? Tem um acordo de cavalheiros tanto pelo rei de Elbaf, tanto pelo Shanks. O que vocês acham dessa teoria também? Porque afinal o Shanks é um Yonkou, então ele pode usar sua força e influência para proteger a ilha, e quem sabe o reino dê algo em troca para ele que a gente descobre futuramente. E já falando em Shanks, provavelmente nesse arco a gente vai ter o encontro do Shanks com o Luffy. E aí, será que o Luffy já devolve o chapéu? Eu acho muito difícil, porque afinal na logo de One Piece tem o Luffy com o chapéu, então provavelmente ele vai ficar com o chapéu até o final da obra, né? Mas a gente pode ter já esse reencontro dos dois personagens, e quem sabe o bando do Shanks não ajude o bando do Chapéu de Palha a ficar mais forte, a treinar eles, né, a ensinar coisas para ele, e quem sabe o Shanks não esteja presente nesse treinamento do Usopp para se tornar um bravo guerreiro do mar. Quem sabe uma coisa não esteja muito ligada à outra. Afinal, o Shanks é um exímio usuário de haki. Quem sabe ele não passa isso pro Usopp, o Usopp melhora seu haki da observação, até mesmo do armamento avançado. Mas algo que é interessante também é que o Bartolomeu, que é da frota do Chapéu de Palha, declarou guerra contra o Shanks. Então a gente vai ter o confronto dos Mugiwaras ou não? O Oda vai fazer só uma piada em cima disso e boa. Então a gente tem essas duas vertentes, do já reencontrando o Luffy, tendo uma cena de interação boa entre os dois, né? Ele ensinando o bando a evoluir, ou os dois caindo na porrada, que é muito difícil, mas o Bartolomeu declarou guerra contra o bando do Shanks. Então acho que essas duas possibilidades podem aparecer nesse arco. Mas se for seguir a vertente do Shanks ajudando o bando do Luffy, vai ser algo muito mais interessante, porque a gente pode ter tanto
Shanks quanto gigante, ensinando o Sop, como eu disse, a ser um bravo guerreiro do mar, tendo essa melhora no estilo de batalha com o Sop tendo seus hakis desenvolvidos. E agora uma teoria que é muito manjada pela comunidade, pelos fãs, do Sop encontrando o Mjolnir, ou o Sop sendo digno do Mjolnir, que é o martelo do deus Thor, e é dito que ele nunca falharia o alvo e nunca voaria para além do alcance de sua mão, e quando ele quisesse se tornaria tão pequeno que poderia ser carregado dentro de sua túnica. Já que temos o Loki em Elbaf, por que não pode ter a figura do Thor? E será que o Oda vai seguir esse caminho mais comum na cultura pop, que é fazer essa relação de irmandade entre Thor e Loki, ou não vai ter a figura do Thor, somente o Loki, ou o Thor vai ser abordado de outro jeito no arco de Elbaf? Mas uma arma que seria tão interessante para mim quanto o Mjolnir aparecer no arco de Elbaf, que eu acho que combinaria bastante, seria a lança Gungnir, que é a lança que nunca erra o alvo e sempre volta para a mão de Odin. Então parece que isso é um padrão na mitologia nórdica, que as armas é teleguiada. Mas para mim seria muito interessante ter a lança Gungnir em Elbaf, porque uma das primeiras imagens que foi revelada de Nika, né, quando a gente teve a citação de Nika, é ele portando uma espada e uma lança. E já que a gente tem essa relação de Nika com os gigantes, por que não ter a lança Gungnir, que combinaria tanto com essa temática, né? O Nika porta uma lança, quem sabe essa seria a lança do próprio deus de Elbaf, sendo um tesouro nacional deles, dos gigantes. Então acho que encaixaria. E eu acho que combinaria tanto com o Sop também, né? E futuramente a gente vai ter o Sop contra o Valnalgr, então seria muito interessante ter a lança que nunca erra o seu alvo contra o atirador que nunca pode ser acertado, afinal ele teletransporta. Mas por esses pontos, como eu disse, envolvendo Nika e essa arma ser um tesouro nacional de Elbaf, eu acho muito interessante o Sop também ter a lança Gungnir. Mas eu não descartaria o Mjolnir, e pra mim combina muito o Mjolnir com o Sop. Lá no início de One Piece, o Sop tinha um ataque que é o Sop Hammer, em Alabasta ele também usa esse ataque, então se tiver o Mjolnir, seria um upgrade perfeito pro Sop. Mas eu acho que casaria tão bem ter essas duas armas nesse arco, o martelo do Thor, né, o Mjolnir, e a lança Gungnir. Eu acho que a lança Gungnir combinaria até mais sendo esse tesouro nacional de Elbaf, por ser um presente de Loki a Odin. Então, se tivesse essa lança e tendo essas conexões com Nika, eu acharia um ponto muito legal e seria uma teoria muito legal de acontecer. Mas como eu disse, uma coisa não anula a outra, então eu gostaria também muito de ver o Sop com o Mjolnir. Acho que seria muito interessante para o personagem. E como eu disse no início, muitos imaginam o embate do Sop contra o Príncipe Loki, mas vendo a admiração que o Sop tem pelos gigantes, e se nunca ocorrer esse embate do Sop contra o Príncipe Loki? Outra coisa, se a gente continuar fazendo esses paralelos com a mitologia nórdica, na mitologia nórdica, um dos principais responsáveis pelo Ragnarok é o Loki. Ah, mas que o Ragnarok tem a ver com One Piece? Calma que a gente também vai conectar tudo isso. Porque na mitologia, Ragnarok significa destino dos deuses ou crepúsculo dos deuses. É uma série de eventos que conduzem ao fim do mundo e na última batalha decisiva dos deuses. E por que eu tô falando isso? Porque em One Piece a gente tem essas figuras que se consideram deuses, que são os Tenryubitos, os dragões celestiais, e a gente tem os D, que são os inimigos naturais dos deuses. Então eu não ia ficar nada surpreso se o Luffy se aliaria junto com o Príncipe Loki, e o Loki, sabendo toda essa importância de Nika para o seu país, a ajudar a derrubar o governo mundial, ainda mais vendo o que ocorreu há 900 anos atrás. Então Loki, junto com os gigantes, pode ser um dos principais aliados do Luffy a ajudar ele a derrubar o governo mundial, fazendo assim esse Ragnarok, que seria o fim dos deuses do mundo de One Piece, como que a gente conhece, já que a gente vê essa importância de Nika, né, como eu estou citando aqui várias vezes, dos gigantes. Então, já que Luffy tem a fruta de Nika, então a gente pode ter essa aliança do Príncipe Loki com o Luffy para derrubar o governo mundial e ter toda essa conexão, já que os gigantes devem ter ajudado há 900 anos atrás também na luta contra o governo mundial. Então, deve ter até o antepassado do Príncipe Loki que ajudou a figura de Joy Boy, ou até a figura de Nika há muito tempo atrás, né? Quem sabe? Porque a gente sabe que Joy Boy não foi Nika, mas nunca é deixado explícito se Joy Boy é um gigante ou não. Mas tem um fato lá do chapéu congelado em Mary Joyce, que o In possui aquele chapéu congelado, que colabora para o fato do Joy Boy ter sido um possível gigante, já que Nika também é uma figura divina entre os gigantes. Quem dirá que o Joy Boy também não era um gigante, apesar que os dois não são as mesmas pessoas, mas uma coisa não impede a outra. Os dois podem ter sido na mesma raça. E outro paralelo com mitologia nórdica que a gente tem é a Headline, que o Dory, quando ele ajuda os Chapéus de Palha a sair de Little Garden, ele menciona
menciona a cobra encharcada de sangue, que dá a entender que é a headline, mas a gente pode fazer também um paralelo com Jormungandr, que é uma serpente gigante que vive em Midgard e é capaz de cobrir o mundo. E o mundo de One Piece meio que é cobrido pela Red Line, que a gente tem, né, a Reversal Mountain e o ponto mais alto da Red Line, que é Mary Joyce. Calma aí que a gente chega nesse ponto também. Então, provavelmente tem esse paralelo da Jormungandr com a Red Line. Continuando os paralelos nórdicos, a gente tem Mary Joyce, que é conhecido como Terra Sagrada e fica no ponto mais alto do mundo de One Piece, se fosse tirar as Ilhas do Céu, e lá onde vive o governo mundial e os Tenryubitos, e eles ficam lá acima, né, para diferenciar deles dos mortais, assim como Asgard, que ficava no ponto mais alto de Yggdrasil, que era o reino dos deuses, que ficava no ponto mais alto para diferenciar eles dos mortais. Então é um paralelo interessante. Yggdrasil, que é a árvore do mundo, a árvore da vida também, que sustenta os 9 mundos da mitologia nórdica, e é dito que nas frutas de Yggdrasil estão as respostas das grandes perguntas da humanidade. Então quem sabe a gente não possa ter esse elemento incorporado no mundo de One Piece. Quem sabe Yggdrasil não é uma árvore ligada às Akuma no Mi. Até então dá a entender que as Akuma no Mi é surgido da vontade das pessoas, mas quem sabe a gente não tem uma árvore que dá origem a esses frutos, ou essa árvore pode ter outra importância na história, olhando outras árvores que tem em One Piece, como a árvore Adão, que tem a madeira mais resistente e mais forte, que a madeira foi usada para fazer tanto o Sunny quanto o Oro Jackson, ou a árvore Eva, que as suas raízes trazem tanto luz e oxigênio para o fundo do oceano de One Piece. Então a gente pode também ter a árvore Yggdrasil com essa função importante, tanto tendo uma ligação com as Akuma no Mi, tendo uma ligação assim mais com esse místico do universo, ou ter mais como referência, tendo, como eu mencionei aqui, né, a árvore Adão e a árvore Eva. Agora um reencontro que é certeza que vai acontecer é o reencontro da Robin com o Sal, que a gente descobriu depois desse arco de Egghead, e o Sal está vivo e ele está em Elbaf, e graças ao Vegapunk e os gigantes, eles salvaram os livros de Ohara e estão em Elbaf. Então quem sabe nesse encontro de Robin com o Sal a gente não sabe mais sobre essas peças que eu trouxe aqui, tanto sobre o século perdido, essa guerra de 800 anos atrás e até outras coisas, o último Road Poneglyph e até outras coisas. Afinal é o conhecimento de Ohara, que era uma terra cheia de arqueólogos e essas figuras importantes que sabiam muito sobre o passado de One Piece. Então quem sabe esses elementos todos resgatados no arco de Elbaf, e essas teorias que eu trouxe para vocês aqui se confirmam e a gente sabe até mais coisas, até sobre o cara com cicatriz de queimadura, entre outros elementos. Mas isso é tudo sobre o arco de Elbaf. E aí, o que você acha que vai rolar no arco de Elbaf? A gente vai ter essa figura do rei de Elbaf, será que vai ser baseada no pai de Loki ou em Ymir? Será que a gente vai ter a lança Gugni? Será que a gente vai ter Yggdrasil? Será que a gente vai ter a headline com essa conexão a Jormungandr? Será que a gente vai ter essa referência ao Ragnarok no mundo de One Piece? Mas eu acho que foi todas essas referências nórdicas que eu consegui juntar, né? Teremos Mjolnir com o Sop ou outra arma. Será que teremos Thor? Muitas possibilidades, muitas referências, muitas coisinhas aqui e ali. Mas eu acho que eu fiz um compilado de tudo que eu acho que pode acontecer no arco de Elbaf, usando essas fontes da mitologia nórdica, baseando muito em cultura da mitologia nórdica para fazer esse paralelo com One Piece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva, ajuda a gente a bater 200 inscritos. Vai estar rolando os cards com um vídeo muito legal aqui para você assistir. Vai estar aqui os cards, o botão de inscrição, vai lá, ajuda nosso canal, se inscreva e a gente nos vê no próximo vídeo e fui!